Fala pessoal, como é que vocês estão? Turma, é o seguinte, hoje a gente vai trabalhar, tá? Começar a trabalhar com esse concurso, né? Que é o concurso do Conselho Federal de Enfermagem, tá? A gente vai começar com essa lei que institui tanto o Conselho Federal como os Conselhos Regionais de Enfermagem e dá outras providências, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo muito completo, tá? Que a gente vai trabalhar com toda essa lei, toda esquematizada, grifada, tá bom? E com mapas mentais e com questões bem recentes para a gente fixar o conhecimento em cada parte do assunto no decorrer desse vídeo, tá? Então eu peço para você que se você gostou, né, de ter encontrado esse vídeo aqui no YouTube, que você deixe o seu like e se inscreve no canal, tá? Seja uma pessoa minimamente boa comigo, com o nosso trabalho, e deixe seu like e se inscreve no canal, tá? Ah, eu não quero me inscrever, mas pelo menos deixe seu like para contribuir, tá bom? Se você for fazer o concurso para o Conselho Regional do seu estado, esse vídeo ajuda você igualmente para quem vai fazer o Conselho Federal, tá bom? E então vamos lá, pessoal. Eu só espero que vocês entendam que no decorrer do vídeo eu vou dar uma pausazinha, assim como todos os professores fazem, para beber uma água, tá? Porque entendam também que eu preciso me hidratar durante esse processo, tá? Esse material, pessoal, tá muito legal. Eu converti essa aula aqui, né, desses slides aqui em PDF e tá lá no meu grupo, tá? Eu mandei pra galera lá no meu grupo no WhatsApp, tá? No grupo específico pro Conselho Federal de Enfermagem, então um novo concurso que vai surgir aí. Se você quiser esse material para você revisar, porque tá muito legal, tem mapas mentais, tá? Tá tudo grifado, tem questões para fixar. Você clica no link na descrição e entra lá no grupo e me pede, entra lá no grupo e me marca lá e fala, se eu quero esse material que você postou lá no YouTube, né? Que eu mando para você, tá bom? Então vamos começar aqui devagar o nosso trabalho, tá? A minha intenção aqui é que você não precise ver outros vídeos e que esse vídeo com esse material seja um único e suficiente para você acertar qualquer tipo de questão no que se refere a essa lei, tá bom? Que é a Lei 5.905 de 73, tá bom? Essa aqui é a nossa comunidade, pessoal, tudo certo? Então vamos lá para o nosso artigo primeiro, tá? O que então que o nosso artigo primeiro fala? Ele fala assim que são criados, né, o Conselho Federal de Enfermagem, né, cuja sigla, né, é o COFEN, e os Conselhos Regionais de Enfermagem, tá? Constituindo em seu conjunto uma autarquia. Então a gente já acabou de aprender que tanto o COFEN quanto os Conselhos Regionais, COREN, são uma autarquia. E eu acrescento ainda mais, pessoal, com uma informação extra, tá? Uma informação adicional que a gente vai encontrar lá no regimento interno do COFEN, tá? Tanto o Conselho Federal de Enfermagem quanto os Conselhos Regionais são uma autarquia federal com personalidade jurídica de direito público, tá? Com autonomia administrativa, financeira, política e algumas outras mais, tá bom? Então, fique com isso em sua cabeça, tá? E tanto o Conselho Federal quanto o Conselho Regional, eles são vinculados ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Se liga nisso, não são subordinados, eles não têm uma subordinação, é apenas um vínculo, né? Um vínculo funcional, que a gente costuma falar, né? Que a administração direta tem para com a administração indireta. É uma supervisão ministerial ou controle finalístico, que a gente costuma falar, tá? Não há relação de subordinação, apenas essa vinculação, tá bom? E aqui no caso do Corem e do COFIN, há uma vinculação ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, tá bom? Artigo 2º fala assim: o Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão, tá? Então, se liga nisso aqui, que já caiu em prova, tá? Eles são órgãos disciplinadores, tá? Não são normativos, não são jurisdicionais, são apenas órgãos disciplinadores. Eles vão disciplinar, né, o exercício da profissão de enfermeiro, tá? E demais profissões compreendidas nos serviços de enfermeiro, tá? Fechou? Agora, o artigo 3º fala assim: o Conselho Federal, o qual ficam subordinados os conselhos regionais, terá jurisdição, o Conselho Federal, tá? O Conselho Federal terá jurisdição em todo o território nacional e sede na capital da República. Você acabou de falar que não há relação de subordinação. Calma, não há relação de subordinação da administração direta com a indireta. Mas há relação de subordinação no que se refere ao Conselho Federal para o Conselho Regional, tá? São órgãos
ligados. Então, há sim a subordinação do Conselho Regional para com o Conselho Federal, tá? Não há subordinação da administração direta e indireta, tá? Aqui há sim subordinação, tá bom? O artigo 4º fala assim: haverá um Conselho Regional em cada estado e território, com sede na respectiva capital e no Distrito Federal. Então a gente aprendeu o seguinte, que só existe um Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEN, e ele vai ter sede lá em Brasília, tá? Que é a capital da República. Quanto aos Conselhos Regionais de Enfermagem, eles terão sede, vai existir e existe, né? Um Conselho Regional de Enfermagem em cada estado. Inclusive, se for criado um território, vai ter lá um Conselho Regional de Enfermagem. E na capital de cada estado. Por exemplo, Goiás vai ter um Corem, GO, em Goiânia, que é a capital de Goiás, tá bom? Então, fechou. Beleza? Vamos aqui o nosso mapa mental das características do Corem e do COFEN, tá? Então, aqui, nosso mapa mental para você poder, depois aí, com calma, fazer a sua revisão, tá bom? Beleza, beleza? Então, a gente vai para a nossa primeira questão para fixar o conteúdo, tá bom? Lembrando que é assim que a gente consegue fixar e nunca mais esquecer, pelo menos não tão cedo, sobre aquilo que a gente acabou de estudar, tá? A nossa primeira questão é da IBFC, tá? O TRE de Amazonas para técnico judiciário. No Brasil, existem entidades de classe que atuam de diferentes formas, né? O Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Regional de Enfermagem são considerados. Então, vamos aqui na parte básica, né, no artigo 1º, para a gente entender de que forma que a gente consegue, né, considerar tanto o Conselho Federal como o Conselho Regional, tá? São órgãos exclusivamente normativos? Não, não são órgãos normativos e nem corretivos, tá? A gente viu lá que são órgãos disciplinadores, tá? Do exercício profissional de enfermeiro e demais, né? Profissões, né? Assim, vinculadas a exercício de enfermeiro, tá? E não são órgãos exclusivamente normativos e não corretivos, tá? Tudo errado aqui nessa letra A, tá? Vamos lá. A alternativa B fala assim: órgãos reivindicatórios e disciplinadores. Reivindicatórios, não. Disciplinadores, ok, mas não é reivindicatórios, tá? E aqui fala que sendo autarquias vinculadas ao Ministério da Saúde, errado. Vinculadas ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, tá bom? Perfeito, então. Ok. Então, a B também tá errado, tá? A letra C fala assim: órgãos culturais, nada a ver, né? São órgãos culturais, nada a ver. A letra C também tá errada, a gente nem prossegue na nossa leitura. Então, o nosso gabarito vai ser a letra D, tá, pessoal? Que fala assim, que são órgãos disciplinadores do exercício profissional, sem autarquias vinculadas ao Ministério do Trabalho, exatamente, né? Exatamente como a gente havia assinalado lá atrás, tá? Então, a letra D é o nosso gabarito. Questões para fixação de conteúdo. Mais uma aqui. Aqui, então, que a nossa segunda questão fala. Em relação, né, ao conselhos de enfermagem, assinale a afirmação correta, para a gente assinar a alternativa correta. Tudo bem? A letra A fala assim: o Conselho Federal e os conselhos regionais de enfermagem são órgãos facilitadores. Cuidado com isso, tá? Que pegadinha isso aqui, né? Que peguinha isso aqui. Não são órgãos facilitadores, são órgãos fiscalizadores, tá? Por isso que tá errado a letra A, tá bom? Peguinha, né? Peguinha mesmo, realmente. Letra B fala assim: o Conselho Federal e os conselhos regionais de enfermagem constituem em seu conjunto, né, uma autarquia vinculados ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Tá certo. A letra B é o nosso gabarito, né? A letra C fala que o Conselho Regional de Enfermagem terá jurisdição em todo o território nacional. Errado, né, pessoal? Quem terá jurisdição em todo o território nacional é o Conselho Federal e não o Conselho Regional, tá? A letra D fala assim: haverá um Conselho Federal em cada estado. Ele acabou de ver que haverá um Conselho Regional em cada estado e não um Conselho Federal, tá? A B é o nosso gabarito.
Então vamos prosseguir aqui a nossa leitura. Parágrafo único fala assim, do artigo 4º, né? O Conselho Federal poderá, quando o número de profissionais habilitados na unidade da federação for inferior a 50, cuidado, eu já vi questões falando quando for inferior a 500, é 50, tá? Poderá determinar a formação de regiões, né, compreendendo mais de uma unidade, tá? O artigo 5º fala assim, a quantidade de membros, né, do Conselho Federal. O Conselho Federal terá 9 membros, tá? 9 membros, cuidado com esse quantitativo, tá? O Conselho Federal terá 9 membros e igual número de suplentes, tá? De nacionalidade brasileira e portadores de diploma de curso de enfermagem de nível superior. Então, 9 membros e 9 suplentes, né? Comporão o Conselho Federal, todos brasileiros, nada de estrangeiro aqui, e todos devem ter, né, como requisito básico, o diploma de curso de enfermagem de nível superior, tá bom? O artigo 6º fala o quê, então? Fala que os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes serão eleitos por maioria de votos, tá? Então, maioria de votos aqui é sinônimo de maioria simples, tá? Escrutínio secreto, tá? Escrutínio secreto. A sua banca vai falar que é escrutínio público, escrutínio aberto. Nada a ver. É escrutínio secreto, tá? A votação é secreta. Não é, a votação não é pública, a votação é secreta. Na Assembleia dos Delegados Regionais, tá? Então, maioria simples de votos, escrutínio secreto na Assembleia Geral dos Delegados Regionais, tá? O artigo 7º fala assim, o Conselho Federal elegerá, né? O Conselho Federal elegerá seus membros em sua primeira reunião, né? Perdão, o Conselho Federal elegerá dentre seus membros em sua primeira reunião o presidente, o vice-presidente, o primeiro e segundo secretários e o primeiro e o segundo tesoureiros, tá? Então é isso que o nosso artigo 7º vai falar, que na primeira reunião do Conselho Federal ele vai eleger o presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários e primeiro e segundo tesoureiro, tá bom? Então fechou. Isso aqui estamos a tratar ainda do Conselho Federal, tá? Mapa mental aqui, ó, composição do COFEN, do Conselho Federal, tá? Eleição na Assembleia dos Delegados Regionais, por maioria de votos, sinônimos de maioria simples, né? 9 membros, 9 suplentes, todos de nacionalidade brasileira. O mandato é de 3 anos, tá? Onde que você conseguiu essa informação? No artigo 9, a gente vai ver que o mandato é de 3 anos, tá? O mandato também é honorífico, tá? Quer dizer, os membros não vão receber, em regra, né? Pelo menos aqui, como é que está na lei, não vão receber remuneração por exercer aquele cargo, tá? De membro do COFEN, ou do COREN também, tá? E admite uma reeleição, tá? Uma reeleição, né? Uma recondução. Escrutínio secreto, tá bom? Então vamos passar aqui para o nosso slide posterior, tá? Uma questão para fixação do conteúdo, tá? 2024, bem recente. Quantos membros efetivos e suplentes compõem o Conselho Federal de Enfermagem? A gente acabou de ver que são 9 efetivos e 9 suplentes, né? A A fala que é 5, errado. A B fala que é 10. A C, 9 membros efetivos e 9 suplentes. A C é a correta. A D fala que é 12, errado. Então a gente fica com a letra C, né? Que é a nossa alternativa correta. Agora a gente vai para a competência, né, do Conselho Federal. Muito importante também você ficar muito ligado nesse artigo 8 aqui, tá? Nosso artigo 8º é muito importante. Aprovar o seu regimento interno e dos conselhos regionais. Então, o Conselho Federal vai aprovar tanto o seu regimento interno quanto o regimento interno dos conselhos regionais. Os conselhos regionais vão elaborar os seus regimentos e submeter a aprovação ao Conselho Federal, tá? Instalar os conselhos regionais, então fica ligado nisso aqui, porque já caiu em prova. O Conselho Federal vai instalar os conselhos regionais, tá? É competência do Conselho Federal elaborar o código de deontologia de enfermagem e alterá-lo, quando necessário. Ouvir os conselhos regionais, tá? E baixar provimentos e expedir instruções, né, para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos conselhos regionais. Dirimir as dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais e apreciar em grau de recurso as decisões dos conselhos regionais, tá? E instituir o modelo das carteiras profissionais de identidade e das insígnias da profissão. Cuidado com isso. O Conselho Federal vai instituir o modelo das carteiras profissionais. Quem vai expedir as carteiras serão os conselhos regionais.
O Conselho Federal vai apenas instituir o modelo, a forma, o estilo, o jeito que essas carteiras serão. Quem vai expedir as carteiras realmente para os para os inscritos, né, para os profissionais inscritos será os conselhos regionais, tá bom? E também é competência do Conselho Federal, né, homologar, suprir ou anular, tá? Então, homologar, suprir ou anular os atos dos conselhos regionais, tá? Aprovar anualmente, sua banca vai falar semestralmente, tá? Vai falar semanal, mensalmente, mas é aprovar anualmente as contas, né? E a proposta orçamentária da autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes. Então, essa competência de aprovar, né? Esses documentos aqui é do Conselho Federal, tá? Promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional. Isso aqui é a competência do COFEN, tá? Publicar relatórios anuais de seus trabalhos. A sua banca vai falar que é publicar relatórios mensais, tá errado, é anuais. Convocar a realização das eleições para a sua diretoria, tá? A sua banca vai falar para a secretaria, mas é a diretoria, fica ligado nisso, tá? Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por lei, tá bom? Então, a gente entende desse inciso 13 aqui, do artigo 8º, que essas competências que eu acabei de ler com vocês são competências meramente exemplificativas, tá? Não é um rol taxativo. Tudo bem? Beleza, um mapa mental aqui pra gente, para você revisar no momento oportuno, tá? Questão para fixar o conteúdo. Assinale a opção que apresenta a atividade desenvolvida pelo Conselho Federal de Enfermagem, tá? Então vamos lá. Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional. Isso aqui é competência do Conselho Regional, conforme a gente vai ver logo mais. A gente está querendo uma competência, né? Competência do Conselho Federal, tá? Fiscalizar o exercício profissional e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo penalidades cabíveis. Essa aqui também é uma atribuição, é uma competência do Conselho Regional, tá? Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam, tá? A gente vai ver, né, que também não é também uma atribuição, tá? Do Conselho Federal, tá? A letra D fala assim: aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária da autarquia, remetendo-os aos órgãos competentes e promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional, né? Essa aqui é o nosso gabarito, tá? Conforme a gente acabou de ver. Deliberar sobre C não, né? Deliberar sobre inscrições no conselho, bem como sobre seu cancelamento. A gente vai ver também que essa é uma competência do Conselho Regional e não do Federal. Então a gente vai ficar com a alternativa D mesmo, tá? Então perfeito, só para a gente fixar o conteúdo. Mais uma questão de fixação de conteúdo bem recente de 2024. O que pode fazer o Conselho Federal de Enfermagem em relação às decisões dos conselhos regionais? A gente viu muitas coisas, né? Vamos ver aqui, então, o que a gente vai marcar como correto. A letra A fala assim: apreciar em grau de recursos as decisões dos conselhos regionais. A letra A, nosso gabarito. A gente acabou de ver, e eu até marquei numa cor diferente, que realmente essa é uma competência. Apreciar em grau de recurso as decisões dos conselhos regionais de enfermagem, tá? Desconsiderar as justificativas as decisões sem justificativa, pelo amor de Deus, né? Aprovar ou homologar. Não tem nada a aprovar lá. Tem homologar, tem suprir ou anular os atos dos conselhos, tá? Então, aprovar não tem. Os atos não. Revogar também não. Revogar é motivo de conveniência e oportunidade. O que o COFEN pode fazer é anular, por motivo de ilegalidade. A revogar, que no que se refere à parte de discrecionalidade do órgão, não tem lá e não deve ter também, tá? Então a gente vai marcar realmente logo de cara a letra A, como gabarito da nossa questão de fixação. Beleza? Vamos aqui passar para a nossa próxima questão de fixação. Uma das competências do Conselho Federal de Enfermagem é homologar os atos dos conselhos regionais. A gente viu que realmente né? O que significa, né, que o COFEN ela está
Na verdade, essa questão quer que a gente saiba o que é homologar os atos. Homologar, pessoal, um ato é você confirmar, você ratificar, né? Homologar um ato é você falar, ó, isso aqui que está sendo submetido a mim, tá tudo ok, tá tudo dentro dos conformes, tá tudo dentro da lei, e eu tô ratificando, eu tô confirmando isso aqui. É isso que a banca queria que a gente achasse aqui, tá? A letra A fala que fiscalizar não tem nada a ver com homologar. Retificar também não. Retificar é corrigir, tá? E não é confirmar. Então, não é o nosso gabarito. Anular, não. Anular é os atos. Anular é quando algo está ilegal, entendeu? Então, não tem nada a ver com homologar. Ratificar. Ratificar os atos. Ratificar significa confirmar, tá? Então, realmente o nosso gabarito é a D, porque ratificar é confirmar algo, tá? Então, sem dúvida nenhuma, a gente marcaria a letra D como correta, tá? Próxima questão de fixação. São criados através da lei, né, 5.505 de 73, o Conselho Federal de Enfermagem e os conselhos regionais, tá? Constituído em seu conjunto uma autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, né? Compete ao Conselho Federal de Enfermagem mais uma questão de fixação de competência do Conselho Federal, tá? Aprovar semestralmente não, a gente viu que é aprovar anualmente, né? As contas, né? Anualmente. Apreciar em grau de recurso as decisões dos conselhos regionais. Bingo. A B era a nossa alternativa correta, né? As bancas gostam muito disso aqui, ó. Dessa letra B, viu? O inicial dessa letra B. Muita, muita, muita mesmo. Fica ligado nisso aqui, que eu já vi muitas questões falar sobre isso aqui, tá? Que é competência do COFIN. Publicar relatórios mensais? Não. A gente viu que os relatórios são anuais, tá? Convocar e realizar as eleições para a sua secretaria. E eu falei para você, né? Não é secretaria, é diretoria, tá? Então, a gente fica mesmo com a letra B como alternativa correta. Próxima questão de fixação. Assinale a alternativa que indica a competência do Conselho Federal de Enfermagem, tá? Baixar provimentos e expedir instruções para uniformidade de procedimentos e funcionamento dos conselhos de classe. Conselhos de classe não, tem nada a ver. É com os conselhos regionais de enfermagem, não é conselho de classe. Então a fica errada. Apreciar em grau de recursos as decisões da Justiça do Trabalho? Claro que não. Apreciar em grau de recurso, sim, mas as decisões dos conselhos regionais não tem nada a ver com a Justiça do Trabalho aqui. Alternativa B, errada. Elaborar o código de deontologia de enfermagem de seu estado ou município. Claro que não, pessoal. Essa parte aqui final tá errada. De fato, o COFIN vai elaborar o código de deontologia de enfermagem, né? Mas é nacional, só tem um código de deontologia de enfermagem. É o nacional, não tem para cada estado ou município, né? Não é bagunçado assim. Instalar os conselhos regionais de enfermagem. Eu falei para você ficar ligado nisso, quer cair? Letra D é o nosso gabarito. Vamos prosseguir aqui na nossa leitura da lei. O artigo 9 fala assim: o mandato dos membros do Conselho Federal será honorífico e terá duração de 3 anos, tá? Honorífico, eu já falei para vocês, é que os membros não receberão remuneração por estar exercendo aquele cargo, e a duração desse mandato é de 3 anos, né? São de 3 anos, e admitida uma reeleição, quer dizer, uma recondução ao cargo, tá? Artigo 10 fala assim: a receita do Conselho, muito importante esse artigo 10, e cai muito também. Eu tenho alguns bizus aqui para vocês. O artigo 10 fala assim: a receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída. Estamos a tratar do Conselho Federal, tá? Um quarto, né? Ó, eu grifando aqui um quarto para você. Um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais, um quarto das multas aplicadas pelos conselhos regionais e um quarto das anuidades recebidas pelos conselhos regionais, né? Doações e legados, subvenções oficiais e rendas eventuais, tá? Pessoal, perceba uma coisa, eu quero que você grave isso aqui. Quando a gente trata da renda, né, que constitui patrimônio do Conselho Regional, perdão, do Conselho Federal, a gente fala um quarto, um quarto, um quarto. Ó, um quarto da taxa de expedição das carteiras, um quarto das multas aplicadas, um quarto das anuidades recebidas, tá? E isso aqui, essa parte aqui, ó, é renda comum, tanto do Conselho Federal quanto do Conselho Regional. Quando a gente for tratar da renda, lá para frente, do Conselho Regional, a gente vai falar 3 quartos, 3 quartos, 3 quartos. Então, fica ligado nisso aqui. Sempre que a banca tratar um quarto será de quê? A renda será do Conselho Federal.
3/4 é do Conselho Regional, entendeu? Pega esse bizu e vamos para frente. O mapa mental aqui, ó, eu deixei, aguarde que a receita do COFEN é 1/4, tá? Uma forma de você gravar isso aqui para matar alternativas por eliminação. Agora vamos para questões de fixação. Como é composta a receita do Conselho Federal de Enfermagem? Apenas de doações e legados? Não, apenas não. Com multas aplicadas e taxas de expedição de carteiras profissionais. Também, mas vamos ver se a gente encontra alguma coisa mais completa que isso aqui. A letra C fala assim: 1/4 das anuidades recebidas pelos conselhos regionais e taxas de expedição das carteiras profissionais. Pessoal, como eu falei, essa questão aqui cabe recurso, tá? Por quê? Porque a alternativa B e C, né, ela não deu como exclusividade essas alternativas, esses casos. Por exemplo, ela não falou apenas de multas e taxa de expedição das carteiras. Muito menos a gente não consegue ler na C algo que dê a entender que é só aquilo, entendeu? Na verdade, esse tipo de questão você acertaria, por óbvio, né? Porque a D é a mais completa, mas a gente tem que encontrar aqui a mais completa realmente, entendeu? Que é o caso da D, que fala tudo. 1/4 das anuidades, multas aplicadas e taxas de expedição dos carteiros profissionais. A mais completa a gente marca sem brigar com o examinador e passa para frente. O parágrafo único do artigo 10 fala assim: na organização dos quadros distintos para inscrição de profissionais no Conselho Federal de Enfermagem, adotará como critério no que couber, né? Aí cita o número da lei, que é a Lei 2.604, 17 de setembro de 1955. Não importa isso aqui pra gente. O artigo 11 vai falar assim. Agora, vamos começar a tratar dos conselhos regionais, tá? Os conselhos regionais serão instalados em suas respectivas sedes, com 5 a 21 membros e outros tantos suplentes. Pessoal, a quantidade de membros dos conselhos regionais vai depender do número de profissionais inscritos, né, naquele conselho, tá? Então pode variar de 5 a 21 membros, tá? Todos de nacionalidade brasileira, na proporção de 3/5 de enfermeiros e 2/5 de profissionais das demais categorias de pessoal de enfermagem regulados em lei. O parágrafo único vai dizer assim: o número de membros dos conselhos regionais será sempre ímpar. Cuidado com isso aqui. Já tem questão que vai falar que será sempre par, mas não, é sempre ímpar, tá? E a sua fixação será feita pelo Conselho Federal, tá? Em proporção ao número de profissionais inscritos, como eu acabei de falar, né? O artigo 12 vai falar assim: os membros dos conselhos regionais e respectivos suplentes serão eleitos por voto pessoal, secreto e obrigatório. A sua banca vai falar que o voto é aberto e facultativo, mas o voto é pessoal, secreto e obrigatório em época determinada pelo Conselho Federal. Sua banca vai falar que em época determinada por qualquer outra coisa, menos pelo Conselho Federal. Em Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, tudo bem? Então fica ligado nisso aqui e não dá mole não. Aqui o mapa mental, bem feitinho, tá? E alguns informações adicionais tiradas lá do regimento interno para você fixar o conteúdo, tá? Agora, a questão para fixação. Segundo a Lei 5.905, de 73, julgue o item. Os membros dos conselhos regionais de enfermagem e seus respectivos suplentes serão eleitos por voto pessoal, aberto e facultativo. O que eu falei para vocês? O voto é secreto e obrigatório, tá? Perfeito. Então, o restante tá tudo ok. O que tá errado é aberto e facultativo. É secreto e obrigatório. Questão errada. Próxima questão. O número de membros dos conselhos regionais será sempre par. O que eu falei para vocês? Sempre ímpar, né? Pois é. Eu falei para vocês isso. E sua fixação será feita por seus respectivos conselhos regionais. Eu falei para você também, né? A fixação será feita pelos Conselho Federal, tá? Em proporção ao número de profissionais inscritos naquele conselho. Vamos lá. Beleza, próxima questão para fixação. Os membros dos conselhos regionais e seus respectivos suplentes serão eleitos por voto pessoal, ok, secreto
ok. Obrigatório, ok. Em época determinada pelo Conselho Federal, beleza. Em Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim. Tudo perfeito. Questão certa, né? Beleza. Vamos prosseguir então aqui. O parágrafo primeiro diz assim: para a eleição referida neste artigo, serão organizadas chapas separadas, uma para enfermeiros e outra para os demais profissionais de enfermagem, né? Podendo votar em cada chapa, respectivamente, os profissionais referidos no artigo 20, tá? Nosso parágrafo segundo vai falar assim: ao eleitor que, sem justa causa, deixar de votar nas eleições referidas neste artigo, será aplicada pelo Conselho Regional multa em importância correspondente ao valor da anuidade, tá? Então, se o cara deixou de votar sem justificar, né, sem que a justificativa dele fosse uma justa justificativa, né, ele vai sofrer multa, né, aplicada pelo Conselho Regional, e o valor dessa multa é correspondente ao valor da anuidade. Nosso artigo 13 vai falar assim: cada Conselho Regional elegerá seu presidente, né? Então, cada conselho regional. A sua banca vai dizer assim, que cada conselho federal que vai eleger o presidente, o secretário e o tesoureiro do conselho regional. Tá errado. O próprio conselho regional que vai eleger seu presidente, seu secretário e seu tesoureiro. Admitida a criação de cargos de vice-presidente, segundo secretário e segundo tesoureiro para os conselhos com mais de 12 membros, tá bom? Beleza. Lembrando que a quantidade de membros vai depender do número de profissionais inscritos naquele conselho e varia de 5 a 21 membros, tá? Artigo 14. O mandato dos membros dos conselhos regionais será honorífico, eu já falei para vocês, né? O que é isso? Eles não receberão remuneração para exercer esse cargo e terá duração de 3 anos, assim como no Conselho Federal, admitidas uma reeleição, admitida uma recondução. Fechou? Questões para fixação. O Conselho Federal de Enfermagem indicará o presidente, o secretário e o tesoureiro dos conselhos regionais de enfermagem. Eu acabei de falar isso, né? Não é essa a minha questão. Não é. Eu falei que é o conselho regional. Você viu que é o conselho regional que indica o seu presidente, o seu secretário e o seu tesoureiro. Nada de conselho federal indicando nada aqui, tá? Então, questão errada. Vamos lá, prosseguir. Agora, as competências do conselhos regionais, tá? Dos conselhos regionais. Deixa eu achar aqui minha caneta, tá? Compete aos conselhos regionais deliberar sobre inscrição no seu conselho e cancelamento, tá? Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observada as diretrizes gerais do Conselho Federal. Fazer executar as instruções e provimentos do Conselho Federal. Manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição. Conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis. Quem faz isso é o Conselho Regional, tá? Elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno e submetê-los à aprovação do Conselho Federal. Lembra que uma das competências do Conselho Federal é exatamente essa: aprovar, né, a proposta orçamentária, né, e o regimento interno dos conselhos regionais. Por isso que aqui, no inciso 6, uma das competências é exatamente essa: elaborar a proposta orçamentária, né, dos conselhos regionais. O próprio Conselho Regional elabora sua proposta orçamentária anual e o seu regimento, né, e submete-o à aprovação do Conselho Federal. Tudo bem? Beleza, então, também a atribuição do Conselho Regional expedir a carteira profissional. Lembrando que quem expede, como eu falei, quem expede a carteira profissional são os conselhos regionais. O Conselho Federal vai expedir o modelo dessa carteira, mas quem expede a carteira em si é o próprio Conselho Regional, tá? Indispensável ao exercício profissional, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá como documento de identidade, né? Toda carteira profissional, né, pessoal, a gente sabe que serve como documento de identidade. Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam, né? Publicar relatórios anuais, a sua banca vai falar que é semestral, que é mensal, mas é anuais, né? De seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados, né? Propor ao Conselho Federal medidas visando a melhoria do exercício profissional, né? Fixar o valor da anuidade. A sua banca vai falar que essa é uma competência do Conselho Federal, mas não. É uma competência do Conselho Regional, tá? Então tá bom, Eros. Muito bom. Se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like, que ruim de coração você é, né?
eu vou falar. Você tá assistindo o vídeo, 30 minutos de vídeo, ainda não deixou seu like no vídeo? Pelo amor de Deus, viu? Vamos lá, a próxima questão. A próxima o inciso aqui. Só achar a caneta. Tá. Apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal até o dia 28 de fevereiro de cada ano. Então, até o dia 28 de fevereiro de cada ano, os conselhos regionais vão apresentar, né, prestar as contas ao Conselho Federal, tá? Eleger a sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal. Beleza? Né? Exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por esta lei ou pelo Conselho Federal. Então, esse inciso aqui 19 está falando que essa é uma lista meramente exemplificativa e que outras atribuições e competências podem ser atribuídas aos conselhos regionais, tá bom? Nosso mapa mental para você revisar. E vamos de fixação de conteúdo por meio de questões, tá? Só achar minha caneta que sempre eu risco para achar, tá? De acordo com a lei, né? Beleza? Que dispõe sobre a criação do COFIN e dos CORENs, tá? Assinale a alternativa que representa uma competência de quem? Do Conselho Regional de Enfermagem. Agora estamos a tratar de Conselho Regional. A cassação do direito ao exercício profissional. Pessoal, a gente vai ver mais para frente que existe penalidades, tá? Que os conselhos regionais vão aplicar. Porém, dentre essas penalidades, do artigo 18, se eu não me engano, a única que vai ser da alçada da responsabilidade, né, do Conselho Federal é exatamente a letra A. É o Conselho Federal que vai cassar o direito ao exercício da profissão, porque é uma coisa mais grave, né? Então, a banca, aqui nessa questão, queria que a gente marcasse a competência do Conselho Regional. Nesse caso, a letra A não é o nosso gabarito, porque essa aqui é a competência do COFIN, do Conselho Federal, tá? Nós vamos chegar lá, mas é bom que você já saiba isso aqui. A letra B fala assim: promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento de pessoal. Isso aqui é competência do Conselho Federal, né? Conselho Federal e não do Conselho Regional. Conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, né? Impondo penalidades cabíveis. É exatamente essa competência, uma das competências do Conselho Regional, tá? Então, a letra C é o nosso gabarito. Instituir o modelo instituir os modelos, tá, das carteiras profissionais é atribuição do Conselho Federal. Expedir as carteiras, aí sim que é do Conselho Regional, tá? Então a nossa letra D é errada, porque instituir os modelos, ou o modelo, né, é competência do COFIN. Elaborar o código de deontologia, isso aqui é competência do Conselho Federal, tá? Então a gente ficou mesmo com a letra C de cavalo. Tá? Então, mais uma questão para fixação. De acordo com a Lei 5.905, de 73, compete aos conselhos regionais de enfermagem mais uma questão de competência dos CORENs. Conhecer e decidir os assuntos pertinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis. Beleza, isso aqui é uma atribuição básica, né? Básica dos conselhos regionais, que é impor as penalidades cabíveis a quem transgredir, né, os preceitos da ética profissional. De cara, a nossa alternativa correta é a letra A. As demais estão erradas porque são, na verdade, competência, né, do Conselho Federal. Elaborar e alterar, quando necessário, o código de deontologia, competência do Conselho Federal. Instituir o modelo das carteiras profissionais, Conselho Federal. Aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária da autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes. Também competência do Conselho Federal. A gente sim, agora, sem dúvida nenhuma, ficou com a letra A como gabarito, né? Então, vamos prosseguir aqui. Agora a gente vai falar das rendas, né? Que compõem o patrimônio dos conselhos regionais, tá? Nosso artigo 16 vai falar assim. Só achar a caneta. Tá aqui. A renda dos conselhos regionais será constituída de... Lembra que eu falei para você? Quando a gente estiver falando da renda do Conselho Federal, grave a palavra um quarto, tá? Quando a banca se referir à renda dos conselhos regionais, grave 3/4, tá? É um macetezinho para você aí conseguir diferenciar e
acertar a alternativa por eliminação, tá? 3/4 da taxa de expedição das carteiras profissionais, 3/4 das multas aplicadas, 3/4 das anuidades, tá? Agora, isso aqui é renda comum. Doações e legados, subvenções oficiais, tanto de empresas públicas ou empresas particulares, tá? E rendas eventuais, tá bom? Então, fechou. Nosso mapa mental aqui, né? Das renda que compõe o patrimônio do Conselho Regional, e grave que, quando a gente estiver a tratar dos conselhos regionais, 3/4 guarde essa palavra, tá bom? Questão para fixação. De acordo com a lei, né, 5.905 de 73, não constitui a renda dos conselhos regionais. Ela quer que a gente marque uma alternativa que não constitui. Doações e legados constitui, então não é nosso gabarito. 3/4 das anuidades, tá certo. 3/4 das multas aplicadas, tá certo. Subvenções oficiais de instituições públicas, essa aqui tá errado. Mas eu vou falar para você o motivo. Letra E, 3/4 da taxa de expedição das carteiras profissionais, tá certo. Pessoal, a banca queria que a gente marcasse a renda que não constitui. E essa questão é polêmica, na verdade. Por quê? Lá, quando a gente vai ver no artigo aqui, né, a gente vai ver isso aqui. A gente vai ver que o inciso 5 do artigo 16 fala de subvenções oficiais de empresas públicas ou empresas ou entidades particulares, né? A banca considerou isso aqui errado porque só falou subvenções oficiais de instituições públicas, né? Não falou primeiro empresas públicas e também restringiu só a empresas públicas. Não falou entidades particulares, né? Por isso que a banca achou essa alternativa errada, né? Eu acho que caberia recurso e uma questão muito mal elaborada, né? É dúbia, na verdade. Mas a gente, sem dúvida alguma, né, marcaria a letra D no dia da nossa prova e sairia feliz sem brigar com o examinador. Letra D é nosso gabarito. Vamos aqui prosseguir. O artigo 17 fala assim: o Conselho Federal e os conselhos regionais, cadê minha canetinha? Tá. Deverão reunir-se pelo menos uma vez mensalmente, ó. Fica ligado, porque tanto o Conselho Federal quanto os conselhos regionais, eles deverão, é um dever, se reunir pelo menos uma vez por mês. A sua banca vai falar que é uma vez por ano. Você vai marcar errado. Parágrafo único, tá? Fala assim: o conselheiro que faltar durante um ano, sem licença prévia do respectivo conselho, a 5 reuniões, perderá o mandato. Se o cara faltar durante um ano, sem licença, obviamente, né, do respectivo conselho, às 5 reuniões, o cara perderá o mandato de membro do conselho, tá? Pessoal, agora a gente vai para o artigo 18, um dos artigos mais importantes da nossa lei, tá? Que ele fala assim: aos infratores do Código de Deontologia de Enfermagem poderão ser aplicadas as seguintes penas. Então agora a gente está na penalidade, as penalidades que poderão ser aplicadas pelos conselhos, tá? Uma coisa interessante, eu até mudei a cor aqui das penalidades. A primeira penalidade é a advertência verbal. Cuidado, é verbal. A sua banca vai falar que é advertência formal. Errado. Advertência verbal. Multa, né? Censura e suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional. Pessoal, seguinte. Do inciso 1, cadê minha caneta? Do inciso 1 ao inciso 4, isso aqui vai ser da alçada da competência da responsabilidade para aplicar do Conselho Regional, tá? Advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, quem vai aplicar isso é o Conselho Regional. Agora, a cassação do direito ao exercício profissional, essa multa aqui que está em amarelo, essa pena quer dizer que está em amarelo, né? Quem vai aplicar isso aqui, por ser mais grave, né, vai ser o Conselho Federal. Só essa, apenas essa, que o Conselho Federal vai aplicar, tudo bem? É isso que a gente entende nesse parágrafo primeiro aqui, ó. As penas referidas no inciso 1, 2, 3 e 4 deste artigo são da alçada do Conselho Regional. Alçada, responsabilidade, tá? E a referida no inciso 5
da responsabilidade do Conselho Federal, ouvido o Conselho Regional interessado, tá? Exatamente aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Parágrafo 2º diz assim: o valor das multas, bem como, como as infrações que implicam nas diferentes penalidades, serão disciplinados no regime do Conselho Federal, no regimento, perdão, do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais. Então, é isso aí. Artigo 19 fala assim: o Conselho Federal e os Conselhos Regionais terão tabela própria de pessoal. O que é isso, tabela própria? Tabela própria, na verdade, é quadro, tá? É sinônimo de quadro, então a gente está acostumado mais, né? Falar quadro de pessoal. O que esse nosso artigo 19 está falando? Que tanto o Conselho Federal como o Conselho Regional terão um quadro próprio de pessoal, de servidores, tá? De empregados, né? Na verdade, a palavra mais certa é empregados. Terão um quadro próprio de empregados, cujo regime será a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. A sua banca vai falar que o regime desses conselhos é, na verdade, estatutário, mas é errado. É CLT, tudo bem? Então, fechou. O artigo 20 vai falar assim: a responsabilidade pela gestão administrativa e financeira dos conselhos caberá aos respectivos diretores. Tá? Então, são os diretores do Conselho Federal ou dos conselhos regionais que têm a responsabilidade pela gestão administrativa e financeira dos respectivos conselhos. Tá? Agora, o artigo 21 vai falar assim: que a composição, né? Agora a gente entrou naquela parte meio que transitória, quando foi publicada a lei, né? A composição do Conselho Federal de Enfermagem, né? Com mandato de 1 ano, será feita por ato do Ministro do Trabalho e Previdência Social, mediante indicação em lista tríplice da Associação Brasileira de Enfermagem. Parágrafo único vai falar assim: ao Conselho Federal, assim constituído, caberá, além das atribuições previstas nessa lei, promover as primeiras eleições para a composição dos conselhos regionais e instalá-los, promover as primeiras eleições para a composição do Conselho Federal até 90 dias antes do término do seu mandato. E o artigo 22 é essa parte aqui, pessoal, aquela parte transitória. Estou lendo com vocês para desencargo de consciência. Artigo 22 já fala assim: durante o período de organização do Conselho Federal de Enfermagem, o Ministério do Trabalho e Previdência Social lhe facilitará a utilização de seu próprio pessoal, material e local de trabalho. Esta lei entra em vigor, né, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Agora a gente vai, no que se refere a essa última parte que a gente acabou de ler, fazer questões para fixar, tá? Beleza, vamos lá. Dentre a nossa questão que fala assim: cadê minha caneta? Só achar aqui. Tá aqui. Dentre as penalidades impostas pelo sistema, né, COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem, tem-se, ele quer que a gente marque aqui e saiba quais tipos de penalidades os conselhos podem aplicar, tá? Advertência verbal, certo. Exatamente essa. Então a 1 tá certo. Detenção penitenciária, jamais, né, pessoal? Claro que não, né? Multa, tá certo. A 3 também tá certo, tá? Censura, beleza. 4 também tá certo. É uma das penalidades possíveis de ser aplicada, né? E suspensão do exercício profissional também. Cadê minha caneta? Tá aqui. A 5 também tá certo. Só apagar isso aqui que ficou horrível, tá? Horrível. Cadê a nossa borrachinha? Beleza? Beleza. Então, quantas aqui estão corretas, pessoal? Advertência 1, né? Multa 2, censura 3 e suspensão 4. Então, apenas uma não, 2 não, 3 não, 4, ok. 5 não, porque a detenção penitenciária não está no rol do artigo 18, né? E a letra D é nosso gabarito. Próxima questão para fixação. Fala assim: quadrix, né? O Conselho Federal e os Conselhos Regionais terão tabela própria de pessoal, cujo regime será o da consolidação das leis do trabalho. Verdade. É aquilo que a gente viu logo mais, né? Então, gabarito correto. Vamos lá. Assinale a alternativa aqui, contém 2 penalidades a serem impostas pelo Conselho Federal e Conselho Regional de Enfermagem. Pessoal, essa questão é polêmica, na verdade, né? É uma banca bem desconhecida e é bem polêmica, tá? Questão preguiçosa na minha visão, né? Questão bem preguiçosa do examinador. Por quê? Porque assim, a gente viu do artigo 18, a única pena que vai ser aplicada pelo Conselho Federal é aquela de cassação do exercício profissional. A pena de advertência verbal, a pena de multa, a pena de censura e a pena de suspensão do exercício profissional
inciso 1, 2, 3 e 4 do artigo 18, todas essas penalidades serão aplicadas pelo Conselho Regional. E aqui a banca misturou e não diferenciou isso, enfim, a gente iria marcar, né, por eliminação, a alternativa mais correta, mas essa questão, né, sem dúvida alguma, na minha visão, caberia recurso e anulação. A letra A fala assim, advertência formal. Errado, né? Não existe advertência formal, existe advertência verbal. Multa e suspensão do exercício profissional. A letra B tá certa, né? Com aquela ressalva que eu acabei de falar. Então a letra B é nosso gabarito. Advertência formal não existe, advertência formal não existe. Então, por eliminação, com aquela ressalva que eu acabei de falar, a letra B é nosso gabarito. Né? Vamos lá, aqui eu até coloquei essa observação, polêmica e caberia recurso. Na verdade, caberia anulação, né? Vamos lá. É da alçada do Conselho Federal, né? Ouvido o referido Conselho Regional, a penalidade citada, eu acabei de falar, né? A única penalidade que cabe é da alçada, né, do Conselho Federal, é aquela exatamente do inciso 5, né, do artigo 18, que é a cassação do exercício profissional. As demais, inciso 1, 2, 3 e 4, cabe ao Conselho Regional, tá bom? Então, o nosso gabarito é a letra C. Beleza, eu tô entendendo bem, tá muito legal. Deixe seu like, 50 minutos de vídeo, se você não deixar seu like, que coração ruim é o seu, hein? Que coração ruim. Vamos lá. Sobre os conselhos federais e regionais de enfermagem, é correto afirmar. Letra A. Compete aos conselhos regionais fixar o valor da anuidade. Verdade. Letra A é o nosso gabarito. Quem fixa o valor dessa anuidade são exatamente os conselhos regionais, tá? Letra B fala assim. Cadê caneta? São órgãos subordinados. Errado, né, pessoal? Primeiro, essa palavra aqui é do mal. Não é subordinado, é vinculado. A administração direta e indireta tem uma relação de vinculação, de supervisão ministerial ou controle finalístico, na área de subordinação, tá? Então, a letra B tá errada. A letra C, compete ao Conselho Federal a expedição da carteira. Eu falei muito, bati muito nessa tecla, né? O Conselho Federal vai instituir o modelo das carteiras profissionais. Quem vai expedir as carteiras são os conselhos regionais. Aqui falou que é federal, então tá errado. As penalidades de multas e censura são da alçada do Conselho Federal. Acabei de falar que não, né? A única penalidade que o Conselho Federal vai aplicar é a de cassação do exercício profissional. Os conselhos devem realizar reunião ao menos uma vez anualmente. A gente viu no artigo 17 que é mensalmente, né? Então, a letra A é o nosso gabarito. Show de bola. Próxima questão. As penalidades referentes à advertência verbal, ok, multa, ok, censura, ok, né, são de responsabilidade do Conselho Regional de Enfermagem. Beleza, faltou uma, né, que é a suspensão. Mas faltou uma então, né? As penas de suspensão e de cassação do direito do exercício profissional é de competência. As penas é de competência, ó. As penas são de competência, verbo errado. Do Conselho Federal de Enfermagem. Tá errado, né, pessoal? A gente bateu muito nessa tecla e eu volto a reforçar. A única pena que é da alçada, que é da responsabilidade, que é da competência do Conselho Federal é aquela do inciso 5, artigo 18, que é a de cassação do exercício profissional. Essa aqui de suspensão não é da alçada, não é da responsabilidade do Conselho Federal, mas do Conselho Regional. Então, errada a questão. Pessoal, é isso, tá? Espero de coração que você tenha gostado. Se você chegou até o final, porque poucas pessoas vão chegar até o final, escreve aqui nos comentários para mim, cheguei até o final, tá? Que eu vou orgulhosamente responder seus comentários, tá? Só de quem chegou até o final, tá? Se você quiser esse material para fazer revisão, tá? Entra na descrição do vídeo, você vai achar um link para ir no meu grupo. Lá no grupo você me pede esse material em PDF para você revisar, que eu passo para você, tá? Tamo junto, fica com Deus. Não esquece de deixar o like. E tchau!